convidar você a abrir a palavra de Deus. Na carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso de número 9. Colossenses 1, a partir do verso 9. Enquanto você está procurando, a igreja de Colossos, uma das mais operosas igrejas do Novo Testamento, ela não foi organizada pelo apóstolo Paulo. Na verdade, Paulo nunca esteve nessa cidade. A cidade ficava perto de Éfeso, cerca de uns 160 quilômetros. Seria como daqui até a divisa com o Rio de Janeiro, aproximadamente. E o apóstolo não teve a oportunidade de ir àquela igreja. Mas ele ouviu muito falar daquela igreja e provavelmente o fundador da igreja em Colossos tenha sido Epáfras, um pastor, ministro de Deus. Diz assim Paulo: portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Assim também oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Esse texto trabalha sobre a vida do cristão. Irmãos, nós hoje vivemos um tempo, talvez nunca a igreja cristã tenha vivido um tempo como o nosso, em que multiplica-se o número de pessoas de todas as idades que dizem que são cristãos. O que é, de fato, um verdadeiro cristão? Quais são as características que evidenciam e marcam a vida de um cristão? Porque dizer que é cristão é muito fácil, mas ser cristão, de fato, não é tão simples assim. O apóstolo, olhando a igreja em Colossos, ele percebeu que aqueles irmãos e irmãs que compunham aquela igreja, eles viviam a vida verdadeira de um cristão. E ele retrata nesses poucos versos que eu estou lendo nessa noite, algumas marcas, algumas características daquela igreja, que deve ser a característica do cristão. A primeira característica do cristão é que a vida do cristão é conduzida pela vontade de quem? De Deus. Irmãos, a vontade de Deus, ela é soberana. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz que ela é boa, perfeita, é agradável. Mas é, às vezes, difícil para alguém que não é um cristão verdadeiro. Eu diria que é quase impossível para quem não é um cristão verdadeiro querer fazer a vontade de Deus. É difícil, às vezes, para um cristão, porque nós temos a nossa vontade. E nós sempre queremos que a nossa vontade prevaleça. E nós, às vezes, não damos tanta atenção à vontade de Deus. Então, o apóstolo diz que ele estava orando para que os cristãos conhecessem a Deus mais de perto. E conhecendo-o mais de perto, tivessem alegria em fazer a vontade de Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus de forma clara quando nós nos voltamos para a palavra de Deus. Deus tem a sua vontade expressa em sua palavra. É a vontade de Deus, por exemplo, que nós, como cristãos,
possamos viver de forma harmoniosa com os nossos irmãos. Então, se alguém diz assim, eu sou cristão, mas tem dificuldade de convivência com o irmão, na verdade, ele está fazendo a sua vontade. Não está fazendo a vontade de Deus. Daqui a pouco nós vamos voltar a esse assunto. Para qualquer um de nós que se diz cristão, é fundamental conhecer a vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando conhecemos a vontade de Deus, essa vontade nos fortalece. Nós não ficamos titubeando, nós não temos dúvida no que vamos fazer, se sabemos que essa é a vontade de Deus. Por exemplo, às vezes o cristão enfrenta a crise na família, no casamento. Qual é a vontade de Deus para o casamento? Qual é a vontade de Deus para o casamento? Hein? E seja para quanto tempo? Essa é a vontade de Deus. Como é que o crente vai fazer diante disso? Ser cristão é estar pronto a fazer a vontade de Deus. Então havia essa marca na igreja de Colossos. Os cristãos daquela igreja, eles tinham consciência, conheciam e queriam fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus fazia o quê? Os fortalecia. Irmão, quando a gente sabe que está fazendo a vontade de Deus, é a melhor coisa do mundo. Pode ter lutas, mas na nossa mente está clara essa verdade de que Deus mostra para nós a sua vontade. Uma outra marca do cristão em Colossos, há muitas marcas aqui, eu estou ressaltando somente algumas, é que o cristão, a vida do cristão tem que ser digna. Diz ele no verso 10. Vamos repetir o verso 10 juntos? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, vida digna do que Jesus fez por nós, é o que se espera de um cristão. O foco do cristão é agradar a Deus. Então a gente tem que estar sempre perguntando, isso que eu estou fazendo, a maneira como eu estou vivendo, a maneira como eu estou falando, a maneira como eu estou me comportando, isso agrada a Deus? Isso agrada a Deus? Ontem à noite, no culto dos adolescentes, eu falei para eles, sobre a pornografia. E uma das coisas que eu disse para eles é que a pornografia deve ser retirada da vida, aliás, nunca devia entrar, mas se entrar, deve ser retirada da vida do cristão, porque isso desagrada completamente a Deus. Põe a gente alienado da presença de Deus. Como é que pode um cristão que quer ter uma vida digna, por exemplo, deleitar-se em filmes pornográficos? Como é que pode um cristão que quer ter uma vida digna achar que pode fazer qualquer coisa? Não, irmão, o nosso foco deve ser o Senhor, agradar ao Senhor. Então, tudo que fazemos, precisamos perguntar o seguinte: será que isso agrada a Deus? Será que Deus pode sentar-se comigo aqui onde eu estou? Será que Deus pode caminhar comigo nessa caminhada? Não haverá nenhuma vergonha minha se Deus entrasse aqui nesse momento, se Jesus estivesse comigo nesse momento? Então Paulo diz, para que possas andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra. Uma das características muito fortes de uma doutrina muito grande, que é o Espiritismo, são as boas obras. Na verdade, os espíritas, eles fazem boas obras para alcançar a salvação. E eles são bons nisso. Mas às vezes nós partimos para o outro lado. Nós somos cristãos e achamos que boas obras não salvam mesmo, e nós deixamos de fazer boas obras. A Bíblia diz que nós devemos frutificar em toda a boa obra, e o nosso foco também é crescer espiritualmente. Crescendo aonde? No conhecimento de Deus. Eu, há 2 semanas atrás, fui convidado para falar aos pastores da nossa região. E o assunto que me coube falar
foi sobre o pastor e a política. E eu fiquei preocupado porque alguns pastores estavam muito exaltados, alguns até foram para a reunião levando número na camisa de candidato A, de candidato B. E eu disse o seguinte: irmãos, vamos ler Romanos 13. E foi uma coisa interessante, parece que o pessoal não conhecia Romanos 13. A Bíblia diz que nenhuma autoridade, nenhuma, assume essa condição sem a permissão de Deus. O que diz a Bíblia? O que devemos fazer pelas autoridades? Ore pelas autoridades. É o que diz a Bíblia. O que a gente faz? A gente reclama, fala mal, fala bem, é difícil, né? Mas esquece do que diz a Bíblia, que toda a autoridade existe por permissão de Deus. Agora, irmãos, quem era a autoridade do dia de Paulo? Era alguém democrata? Só tinha liberdade de falar o que queria? Era o tempo do Império Romano, em que o imperador era injusto, em que matava os cristãos. E é sobre esse tipo de pessoa que Paulo diz: ore, porque não existe autoridade que esteja no poder a não ser pela permissão de Deus. Eu penso que um dos grandes problemas do povo evangélico, do povo cristão de um modo geral, é que nós não estamos crescendo espiritualmente. Porque se o nosso povo clamasse fruto de uma vida com Deus, meus irmãos, nós veríamos as bênçãos de Deus sobre a nossa nação, mais do que temos visto. Então devemos ter essa postura cristã. Um cristão é alguém que tem como foco crescer espiritualmente. Devemos tomar um propósito, orar pelas pessoas, né? Eu tenho sido desafiado por Deus a orar por todos aqueles que estão em função de autoridade em nossa pátria, desde o mais próximo, que é o prefeito, até o mais distante, o presidente da República, para que Deus abençoe, para que Deus dirija, para que Deus conduza. E essa deve ser a postura de todos nós, porque se não for assim, nós não estamos dando oportunidade para Deus fazer a obra que Ele quer fazer. Paulo também diz que uma outra marca de um cristão verdadeiro a vitória, diante das adversidades. Ele usa aqui duas palavras interessantes. Eu queria que você pudesse ler os versos seguintes, já lembro, vamos reler, diz assim: fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, verso 11, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência. Ele usa essas duas palavras juntos, perseverança e paciência. Ele está dizendo que a vida do cristão, ela é vencedora diante das oportunidades. A palavra perseverança, eu usei essa expressão, que é uma expressão da língua original, que ela significa você aprender a suportar problemas, transformando-os em bênção. Então, a primeira palavra é a palavra hipomone, no grego, que significa a capacidade de você enfrentar lutas. De vez em quando você enfrenta lutas, né? Mas você ter paciência. Irmãos, quantas vezes é difícil ter paciência? Aliás, nós não somos pacientes, né? Eu estou tirando por mim, não sei você. Mas geralmente nós não somos pacientes. Mas a palavra de Deus diz que o cristão deve ser paciente. E a segunda palavra é a palavra longânimo, quer dizer também uma paciência, não em relação a coisas, mas em relação a pessoas. Paciência com pessoas difíceis. Você imagina aquela pessoa que é uma pessoa difícil, né?
A pessoa, todos nós temos relacionamento com pessoas difíceis. Tem pessoas, meus irmãos, que elas talvez não tenham nem consciência de que elas são difíceis, mas elas são difíceis. E nós também somos difíceis às vezes. Então a palavra de Deus diz: tenha paciência. Essa é uma marca do cristão, ter paciência com as pessoas. Às vezes nós não queremos ter paciência com as pessoas. Nós nos cansamos das pessoas e queremos descartar as pessoas. Mas o nosso Deus é um Deus que em Cristo nos ensinou a sermos pacientes. E a outra marca da vida do cristão é que o cristão é alguém que tem uma vida alegre. Nossa alegria vem porque nós somos fortalecidos pelo poder de Deus. Se você é crente, você é fortalecido pelo poder de Deus, e mesmo diante de lutas, você deve ser alegre. A nossa alegria vem também pela consciência da presença de Deus conosco. Deus está conosco. E a nossa alegria também vem quando nós somos agradecidos em qualquer situação. Você tem um motivo para agradecer? Certamente tem. Há pessoas que passam a vida inteira só reclamando. Mas nós, os crentes, somos alguém que somos chamados para agradecer. Não é isso? A Bíblia diz que devemos dar graças quando? Quando tudo vai bem? Sede agradecidos em tudo. Mesmo quando nós não compreendemos a situação que está a nos cercar, nós devemos ser agradecidos a Deus e ver no que está a nos acontecer um motivo de gratidão, porque Deus há de transformar, muitas vezes aquilo que para nós parece impossível, Deus há de transformar. O sentimento de reclamação e de amargura jamais deve fazer parte da vida de um cristão. Eu sempre gosto de pensar na vida de José. Os irmãos já imaginaram se José fosse alguém que cultivasse sentimento de amargura e de reclamação? Ele, aos 17 anos, foi tirado da casa do seu pai. Ele foi tirado da convivência com os seus amigos. Ele foi tirado da sua terra. Ele foi lançado em uma cova, e daquela cova para a casa de um homem, e naquela casa daquele homem ele se tornou escravo. Agora, irmãos, imaginem se ele fosse alguém que mantivesse o espírito de amargura, de reclamação. Eu acho que a vida de José, nós nem saberíamos quem foi José. Mas ele era sempre agradecido a Deus, sempre teve confiança em Deus. E quando José faz um diagnóstico da sua história de vida, quando ele reencontra seus irmãos, ele diz: olha, vocês tentaram me fazer o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Só uma pessoa agradecida pode fazer isso, pode agir assim. Mesmo quando tudo parece que vai mal, e às vezes vai mal mesmo, sejamos agradecidos, porque Deus vai transformar isso, meus irmãos. Agora, se é uma coisa que Deus não age, é na vida de uma pessoa amargurada, de uma pessoa mal agradecida, de uma pessoa que está sempre reclamando. Como é que pode uma pessoa assim? Uma vez eu escrevi um artigo, eu disse: vou trazer esse artigo de volta, porque tudo que eu escrevo eu guardo, né? E eu era mais novo, agora eu já não escrevo essas coisas, né? Em que eu comparava o cristão a uma galinha da Angola. Não sabe o que é galinha da Angola, né? Ela sempre está dizendo que está fraca, está fraca, está fraca. Tem crentes que são assim, igual a galinha da Angola. Eles estão sempre reclamando, eles estão sempre procurando uma coisa para reclamar, eles não lembram de agradecer. Irmãos, eu fico pensando como é que Deus olha para um cristão assim. Será que não há nada para agradecer? Só para reclamar? Sempre reclamando? E essas pessoas que assim são, nem elas se aguentam. Mas o cristão não pode ser assim. O cristão precisa aprender a agradecer ao Senhor em todo o tempo. Que o Senhor nosso Deus, meus irmãos, nos ajude a viver como os irmãos nossos do passado da igreja de Colossos, uma vida digna do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.